Na Marvel, os mutantes com os poderes mais poderosos, né, aqueles com capacidades quase que ilimitadas, são presenteados com a classificação chamada de nível ômega. São raros os personagens que são desse nível, e mais raro ainda, alguém que veio de uma classificação inferior e subiu ao patamar desses mutantes níveis ômegas. É claro que não seria impossível, como vamos ver aqui nesse vídeo de hoje. Muitas vezes alguns personagens acabam sendo ditos como potencial nível ômega, e nós, os fãs, aguardamos ansiosos para que esse dia chegue e a lista oficial de mutantes níveis ômegas seja atualizada pela Marvel. Porém, há também aqueles personagens que são tão poderosos, cara, e que têm um controle tão bom dos seus próprios poderes que poderiam sim ser nível ômega, e ninguém iria reclamar. Na verdade, ficariam muito felizes em saber, né, dessa reclassificação aí. Então, para fazer justiça com esses personagens, mesmo que eles não tenham sido mencionados como potencial nível ômega, eu irei colocar aqui nessa lista de hoje. E eu quero ouvir a opinião de vocês também. Se eu deixei algum personagem de fora, comenta aqui embaixo. Ou se eu fui bonzinho demais com alguns personagens que não são tão poderosos nesse nível, me diz aí, cara, que eu corrijo para um próximo vídeo, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar bem explicadinho em cada personagem qual foi dito como realmente potencial nível ômega e qual deles eu acredito que seria um potencial nível ômega pelos feitos, pela história, tá bom? Então vamos lá, se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo. Número 1, Synchro. O Synchro é um dos mutantes mais recentes a fazer parte do time dos X-Men e um dos mais interessantes já criados. O personagem tem a mutação de criar uma aura em torno de si que pode sincronizar com outros personagens à sua volta e copiar os poderes desses outros personagens. Os seus poderes não parecem ter uma limitação de copiar apenas mutantes, ou mesmo limite de tempo, cara, como é o caso da Vampira, desde que o personagem que ele copie, né, esteja no seu alcance. O personagem já era muito forte desde a sua primeira aparição nos quadrinhos, copiando e utilizando poderes melhor do que alguns dos seus companheiros, né, donos do poder original. Mesmo após os 5 mutantes de Krakoa criarem a ressurreição mutante, o Synchro, ao retornar dos mortos, né, voltou com os seus poderes ampliados, ao ponto de que o Conselho de Krakoa estava planejando subir também a sua classificação para ômega. Isso foi dito nos quadrinhos. Synchro nem mesmo precisa estar perto da pessoa que quer copiar os poderes, ele apenas precisa estar perto do DNA, como fios de cabelo ou gotas de sangue. Ele também podia reter a memória dos poderes que sincronizou, mantendo eles por um curto período de tempo mesmo fora do seu alcance. Você já percebe aí que ele leva, cara, os poderes da Hope Summers ou da Vampira, né, que também são poderes de copiar outras habilidades, para um outro nível. Eu não sei como a Marvel até agora ainda não classificou ele como um nível ômega. Eu inclusive quero trazer mais vídeos aqui no canal sobre o Synchro, né, todas as capacidades que ele já demonstrou, os poderes que ele já absorveu e como que ele fez isso, cara. É um personagem muito interessante. Nos próprios quadrinhos já foi dito como possível ele para subir uma classificação. Número 2, temos a Mística. A Mística é um caso curioso aqui da lista, já que seu real potencial só foi demonstrado nos quadrinhos ano passado. Foi revelado que a Mística, na verdade, era o pai do Noturno, usando seus poderes para copiar o Azazel tão profundamente que copiou a sua genética e passou os seus poderes ao mutante azulado, no caso, o Noturno. Uma questão que eu levantei no vídeo explicando isso, né, foi que ela deveria subir bastante na classificação dos seus poderes. Pra mim, cara, essa nova origem que deram pro Noturno e pra Mística era um grande furo nos quadrinhos, porque se ela é capaz de fazer isso, ela realmente é uma mutante geneticista ali, né, que consegue modificar o seu corpo no nível ômega. Ela poderia criar a genética de outra pessoa, deveria implicar que ela pode copiar também os poderes de quem ela se transforma, as capacidades assim no máximo, mutante ou não mutante, algo muito mais poderoso do que, por exemplo, o Morpho fez em X-Men 97, pra quem assistiu. O Morpho, né, se transformava ali no fanático e tinha uma massa forte, então tinha um pouco mais de super força, se transformava em outros personagens e tinha um pouco daqueles poderes desses personagens. Por isso que eu falo que se a Mística conseguiu copiar o DNA do Azazel e assim fazer com que o Noturno puxasse o gene do Azazel, um demônio mutante, meus amigos, isso é extremamente poderoso. Não é à toa que a Hope Summers é uma mutante nível ômega e o Synchro foi cotado pra ser um também, cara. Esse tipo de poder é e sempre foi muito roubado, muito poderoso. Fora que a Mística poderia criar sozinha um exército de mutantes ou de híbridos entre outros personagens e mutantes com os seus poderes, cara. Pensa comigo aqui, a Mística copia o DNA do Summers ou copia o DNA da Jean Grey. Ela pode sair criando outros personagens assim. A gente sabe que personagens que têm DNA do Summers ou da Jean Grey são personagens muito poderosos, né? Se o Senhor Sinistro soubesse disso, com certeza teria feito dela uma arma da mesma forma que foi a Moira, né? Pra quem leu ali a saga Krakoa nos quadrinhos sabe do que eu tô falando. Bom, então sim, se essa nova
nova origem da Mística se manter, cara, eu acredito que o potencial nível ômega dela é muito real. Mesmo eu concordando ou não, né, porque eu achei um pouco estranho e forçado demais essa história, uma coisa que nunca foi muito explicado anteriormente nos quadrinhos, né, a origem do Noturno era bem estabelecida já, a do Azazel também, então eu não sei muito se a Marvel vai levar isso adiante ou não. A maioria dos fãs não curtiram muito essa reformulação na origem do Noturno e da Mística. Número 3, Professor Xavier. O Professor Xavier infelizmente nunca irá alcançar o patamar de nível ômega, porque existem vários personagens mais habilidosos do que ele nesse quesito de telepatia. Mas então você pode estar se perguntando por que dele está aqui nessa lista. Simples, o Xavier pode não ser o mais poderoso telepata da Marvel, mas com certeza ele é o melhor, cara. Até hoje, mesmo na época de Krakoa, ele é chamado de o homem com a mente mais poderosa do mundo, e não é por menos. Se a Jean Grey ou o Quincy Kree tivesse metade do seu refinamento, a maioria das ameaças dos mutantes já teria sido apagada. O Xavier, mesmo sendo um nível alfa, com todas as suas limitações, né, já restringiu o Ciclope com metade do poder da Fênix Negra para os Vingadores chegarem de surpresa atrás dele. Mas não foi a única vez que ele encarou a Fênix não, cara. Quando a Jean foi possuída, o Xavier lutou ultrapassando todos os planos da existência, e era a Fênix completa. Personagens como a Emma Frost são completamente amassados pelo Professor Xavier no 1 contra 1, e coisas como sentir a mente de personagens em distâncias planetárias são alguns dos seus feitos. No papel, sim, o Professor Xavier acho que nunca vai ser o nível ômega, mas ele tem feitos melhores do que muita gente na lista oficial de mutantes níveis ômegas. Então sim, ele tem um potencial nível ômega pelo refino do uso dos seus poderes, mas a gente sabe que no nível bruto desses poderes, o Quincy Kree e a Jean Grey são telepatas mais poderosos. E pessoal, antes de continuar aqui com o vídeo, eu queria falar da JohnBet, a nossa nova patrocinadora aqui do canal, que é uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos, onde vocês podem vir aqui se divertir muito, cara, vencendo esses jogos. Vocês ganham um cascalhozinho, mas se perder, vocês acabam perdendo também, então tem que jogar com muita responsabilidade. JohnBet é uma plataforma de entretenimento, não é de investimento, tá bom? Plataforma de jogos online, mais de 1000 opções de jogos para vocês virem jogar aqui. Para jogar qualquer um desses jogos, é só clicar aqui em depositar, colocar a quantia que você quiser por Pix, cai rapidinho, o depósito mínimo é de R$20, tá bom? Para vocês começarem a jogar, mas deposita só aquele cascalho que tiver te sobrando, que você poderia perder, para usar para diversão. E falando em depositar, tem também o meu código NERD, cara, ou então o link da descrição aí, que você ganha um bônus de boas-vindas de até R$1000 para você começar a jogar, e até 40 rodadas grátis também para ir aprendendo e se divertir bastante. Para você sacar esse bônus em questão, você tem que fazer um rollover de 35 vezes. Vou vir jogar com vocês aqui o Crash, que é um jogo que eu gosto muito aqui na JohnBet. Vou colocar o 550 aqui e vou dar um começar jogo. Como é que funciona, cara? Ó, enquanto esse gráfico, essa linha estiver subindo, tá multiplicando aqui cada vez mais, eu já posso parar a hora que eu quiser, tá? Se ele parar de subir, se ele crashar, a gente perde. Então temos que fazer a nossa retirada antes dele crashar, antes dele parar de subir, cara. Vou parar aqui agora, não vou ser muito olho grande não. Já pegamos um lucrinho aqui, ó, aumentou lá, tá vendo? E ele logo crashou, então tem que jogar com muita responsabilidade, tem que tomar cuidado. Vou vir com vocês também aqui no Double, que é um outro jogo na JohnBet que eu gosto muito. Colocar a nossa quantia aqui, e eu tenho que escolher entre essas três cores. Eu vou escolher a cor preta e vou dar um começar jogo. Se cair no verde e no preto, multiplica o valor que a gente colocou aqui em 2 vezes. Se vir no branco, multiplica até 14 vezes. É muita grana, mas é mais difícil de vir, tá bom? Vamos ver se vai vir na nossa cor. Já descontou aqui, né? Mas quando eu ganhar vai vir um lucro junto. Então vamos lá. Cor preta, cor preta, cor preta, cor preta. Veio, cara! Vencemos, tá vendo? É assim que funciona aqui na JohnBet. Se você quiser vir jogar aqui, então, utiliza o meu código NERD pra ganhar o bônus que eu falei. E lembrando, cara, se você indicar algum amigo pelo seu próprio link de indicação, e esse amigo depositar pelo menos R$50, você ganha R$20. Número 4, Tempos. Eva Bell é uma mutante que foi muito injustiçada quando saiu essa tal lista oficial dos mutantes níveis ômega, cara. E até os fãs reconhecem isso. A Tempos é uma mutante com a capacidade de manipular o tempo, seja para pará-lo, adiantá-lo ou viajar no tempo a longos períodos. Ela é tão poderosa que em uma luta contra os Vingadores, ela sozinha imobilizou todos eles, parando o tempo e não dando brecha para eles fazerem nada. Eva Bell pode desacelerar seriamente o tempo em um lugar específico. Em um certo caso nos quadrinhos, o Doutor Estranho afirmou que essa habilidade dela é a melhor que ele já tinha visto, e uma pessoa na área, né, levaria 100 anos para dar um
passo. Ao viajar para o futuro, já foi dito que ela é também uma potencial mutante nível ômega, e até mesmo em uma batalha contra a Fênix, né, a própria Fênix revelou que ela está próxima a esse nível, mas ainda não chegou lá. Como eu disse, é uma personagem talvez um pouco mais recente nos quadrinhos, também precisa de um pouquinho mais de foco, de desenvolvimento nas histórias. Assim vai desenvolver mais os seus poderes e com certeza, cara, eu acho que se fosse pra falar aí dos próximos mutantes a serem listados como nível ômega, eu acho que ela tá em primeiríssimo. Na verdade, talvez ela junto com o 5, eu acho que esses dois vão chegar lá. Número 5, Jonathan Starmore. Jonathan é um dos muitos mutantes com uma origem bem trágica relacionada ao despertar dos seus poderes. Ocorreu quando ele estava saindo com a sua namorada e a ativação repentina fez com que o seu rosto se desfigurasse e a pobre moça ficasse aleijada. Ele é um mutante composto de pura energia psiônica, sendo seu corpo físico essencialmente uma casca para essa energia. Por causa disso, Câmara, que é o seu nome de herói, não precisa mais comer, beber ou respirar, e ele também se comunicava por telepatia. Por não ter sido muito aproveitado, fica difícil falar tanto sobre os seus poderes. Geralmente seus ataques são rajadas de chamas psiônicas que saem do seu peito em direção ao seu inimigo. Porém, também nos quadrinhos já foi dito que ele é um dos muitos personagens mutantes, né, com potencial nível ômega. Então não tem nem o que discutir, né? Ele tem que entrar aqui para essa lista desse vídeo de hoje como um potencial nível ômega. Talvez também tendo mais destaque nos quadrinhos, ele chegue lá. Número 6 temos Carter Gazikanian. Carter é filho de um mutante desconhecido e de Annie Gazikanian, uma enfermeira do Instituto Xavier. Seus poderes se manifestaram quando o irmão do Ciclope, o Destrutor Havok, né, estava em coma e ele usou dos seus poderes para tirá-lo dessa situação. Annie acabou decidindo tirar o seu filho do Instituto Xavier por achar o local muito perigoso para criá-lo. Quando ela estava saindo do local, eles foram atacados por Êxodos, mas ela conseguiu escapar com o seu filho e mais uma pessoa, que é o que tudo indica estava sendo controlado pelo próprio Carter. Infelizmente é mais um mutante a quem a Marvel nunca desenvolveu direito, e nem mesmo sabemos se ele manteve os poderes após a dinastia M. Sobre os poderes do Carter, ele demonstrou pouquíssimos poderes, como por exemplo, uma telepatia de altíssimo nível, cara, capaz de projetar os seus próprios pensamentos na mente de outras pessoas, e ele também poderia fundir as mentes dos indivíduos, como ele fez com a sua mãe e com o Alex Summers, para que compartilhassem experiências. E ele também demonstrou um bom nível de telecinese, né, manipulando e movendo objetos pela mente a distâncias. A extensão dos poderes do Carter é indeterminada, pois ele ainda é menor de idade, é apenas uma criança. Foi teorizado nos quadrinhos que ele é sim um poderoso mutante que um dia se tornará nível ômega, né, pelos níveis e o estilo dos seus poderes. Só que o desenvolvimento desses poderes nem os fãs entendem direito, né, quais são de fato os poderes que classificariam ele como mutante nível ômega. Tudo isso porque os poderes acabaram despertando de forma prematura, né, e não foi desenvolvido ainda. Mas se foi dito, né, tá aqui na lista também no vídeo de hoje. No número 7 temos Apocalipse. O Apocalipse é um dos principais personagens que mais chamou a atenção no meu vídeo de personagens que deixaram de ser níveis ômegas. E não por menos, né, por décadas o personagem foi o maior vilão da equipe dos X-Men e um dos seres mais fortes do planeta. Mutantes nível ômega foram criados para bater de frente com ele, cara. Já até deu uma boa surra no Thor quando o Apocalipse ainda era jovem, cara. Apocalipse tem um controle molecular sobre o próprio corpo, permitindo que ele mude de aparência, né, o formato do seu corpo e por aí vai. Ele pode ficar do tamanho de um gigante, como também pode aumentar a sua massa para ficar ainda mais forte. E inúmeros outros poderes relacionados à mudança corpórea. Uma pena esse ser o poder natural do personagem, né, e um poder que ele raramente utiliza. Apocalipse, na verdade, para quem não sabe, ficou dezenas de vezes mais poderoso ao decifrar a tecnologia celestial no Antigo Egito, e muitas das vezes ele utiliza apenas dessa tecnologia e os poderes celestiais que ele adquiriu, né, durante os seus combates. Por isso ele é tão poderoso, porque ele utiliza de tecnologia celestial, cara. E aí muitas pessoas confundem, será que ele é nível ômega? Será que ele não é? Bom, ele já foi considerado nível ômega, então talvez ele possa voltar a ser nível ômega em algum futuro próximo. Número 8 temos o mutante Darwin. Darwin é um mutante com poder da adaptação e já apareceu aqui no canal com um vídeo exclusivo para ele. O personagem pode se adaptar a tudo que lhe faça mal de alguma forma, geralmente fazendo isso de forma inconsciente. Por exemplo, se ele cair de uma altura muito alta, ele vai ficar leve como um papel, ou criar asas e sair voando, ou teleportar para algum outro local. Se ele estiver em um incêndio, vai ganhar invulnerabilidade ao fogo, ou então vai se transformar em água, ou alguma coisa, se teletransportar dali, né? E, bom, ele vai sair vivo. Isso se estende a tudo que possa feri-lo. O personagem, apesar de parecer pouco nos quadrinhos, é muito poderoso. Até mesmo a Jean Grey afirmou que ele é tão forte quando deve ser, dependente da situação. Mas os seus poderes demonstram limites, coisa que raramente é visto em um mutante nível ômega, e por isso a sua classificação acaba
não subindo, por mais insano que seja essa habilidade do personagem. Ao enfrentar o Hulk nos quadrinhos, os seus poderes se adaptaram para absorver a energia gama do Hulk, só que era uma energia gama quase que infinita, e então Darwin não conseguiu absorver toda aquela energia. A habilidade dele inconscientemente viu que ele iria se machucar, ele iria acabar perdendo, né, ia se sobrecarregar, e então a habilidade do Darwin foi obrigada a teleportar o Darwin para longe, cara, do Hulk, para ele não ser mais um dos derrotados ali naquela situação. Deu certo, os poderes venceram, tirou ele daquela ocasião e ele continuou vivo. E isso poderia continuar se estendendo cada vez mais. Se ele tivesse que derrotar um Celestial ou o Devorador de Mundos, ele poderia ser teleportado para outro planeta, os poderes dele poderiam adaptar a fisiologia dele para esse outro planeta e ele continuaria vivo. Se o Homem de Gelo tentasse congelar ele, ele poderia virar fogo a uma temperatura que o gelo não faria efeito, e assim por diante, cara. Ele é um personagem com uma habilidade muito insana, a gente só não viu isso sendo desenvolvido ainda, os limites dessa habilidade, mas de uma forma ou de outra ele vai se manter vivo. Tudo bem que no filme live action deram uma baita nerfada no personagem, e a energia, né, tirada ali do Destrutor, uma energia que é a mesma energia que sai ali dos olhos do Ciclope, foi capaz de matar o personagem de dentro pra fora. Ele não conseguiu se adaptar àquela energia, mas isso, na minha opinião, é um furo de roteiro perante as habilidades do personagem, né? Ele conseguia absorver radiação gama, ele consegue se teletransportar, se tornar intangível, então aquela energia passaria por ele sairia dali, deixaria energia ali, ele poderia desmembrar o seu corpo, reconstruir em outro local, teria várias formas do corpo dele se adaptar ali no live action, mas tomou uma baita nerfada, assim como vários personagens que a Marvel, né, os filmes acaba adaptando. Mas tem um momento específico que, na minha opinião, seus poderes alcançaram o nível ômega. Isso ocorreu quando os X-Men e o Thor se uniram para deter vilões de Asgard, e o Darwin copiou os poderes da Hela, se adaptando à própria deusa da morte, cara. Poderes, o DNA de uma deusa. Ele se tornou algo próximo a um deus e arauto da morte. Até mesmo após perder os seus poderes, ele afirmou que sentia quando alguém próximo iria morrer, mostrando assim que os seus poderes se adaptaram até mesmo a um ser de Asgard, a uma deusa com poderes cósmicos e mágicos. Então sim, o Darwin é muito poderoso. Se ele for um pouquinho mais explorado nos quadrinhos, cara, eu quase 100% de certeza que é mais um personagem que vai ter ali um potencial nível ômega desbloqueado, talvez até chegando no nível ômega de fato. E ele é o único personagem que eu conheço que tem esse poder de adaptação nesse nível, então seria interessante ter um nível ômega com esses poderes ali na lista oficial. Já tem vários personagens repetidos, né? Tem um monte aí de telepatia e que copiam poderes. Agora ter um que se adapta, interessantíssimo. Mas aí, meus queridos, curtindo esse vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo outros que eu acabei não listando aqui, que também são potenciais níveis ômegas, tá? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!